Boa tarde. Mauro Cid diz em depoimento ao STF que ex-presidente Jair Bolsonaro cogitou o estado de sítio e novas eleições em 2022. Pix parcelado será alternativa para 60 milhões de pessoas sem cartão de crédito, diz Gabriel Galípolo. Segurança de senador baleado foi bruscamente reduzida antes do atentado na Colômbia. CPI das Bets, o relatório pede o indiciamento de Virgínia Fonseca, Deolane e mais 14 pessoas. Secretário-geral da OTAN defende aumento de 400% na defesa aérea de aliança. A inflação interanual do Brasil desacelerou para 5,32% em maio, segundo os dados do IBGE. E também, número de católicos no Brasil tem nova queda que atinge o mínimo histórico. O Boa Tarde Mundo já está no ar. Olá, boa tarde. O BTM de hoje já está no ar. E olha, ouvido nesta segunda-feira pelo Supremo Tribunal Federal, o ajudante de ordens, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, afirmou que o líder de extrema-direita cogitou e modificou o plano para implementar o estado de sítio e realizar novas eleições em 2022. O ex-presidente que assistiu o depoimento e foi interrogado nesta terça-feira. Jair Bolsonaro cogitou e modificou um plano para implementar um estado de sítio e realizar novas eleições em 2022, após sua derrota eleitoral para Lula. A afirmação foi feita nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal pelo seu ex-braço direito Mauro Cid, coacusado no julgamento contra o ex-presidente por tentativas de golpe de Estado. O antigo ajudante de ordens de Bolsonaro confirmou a existência de um documento para ativar o estado de sítio e refazer as eleições. Segundo Cid, que assinou um acordo de delação premiada com a Justiça, o líder de extrema-direita recebeu e leu o texto apresentado por assessores. O documento consistia basicamente de duas partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Cid acrescentou que o Bolsonaro enxugou o conteúdo do documento e somente o juiz do STF, Alexandre de Moraes, permaneceria preso. No momento do relato, o ex-presidente, presente no tribunal, deu uma risada e o magistrado fez uma piada, afirmando que as demais autoridades teriam sido beneficiadas por um habeas corpus. Pelo cronograma dos depoimentos previstos, espera-se que Bolsonaro comece a responder às perguntas a partir de terça-feira. Ele responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, entre outros. Ao todo, 7 pessoas serão ouvidas pelo STF nesta semana, o chamado Núcleo 1, no julgamento do suposto plano para anular a vitória nas eleições presidenciais de 2022 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ativista sueca Greta Thunberg denunciou um sequestro de Israel em águas internacionais. A jovem chegou a Paris nesta terça-feira depois de ser deportada quando tentava chegar a Gaza em um barco com ajuda humanitária. Israel sequestrou os ativistas pró-palestinos do veleiro Medlin que tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária. A denúncia foi feita nesta terça-feira por Greta Thunberg ao chegar a Paris depois de ser deportada. On international waters, we were illegally Em águas internacionais, fomos ilegalmente atacados e sequestrados e levados contra a nossa vontade para Israel, onde fomos detidos e depois alguns foram deportados, outros seguem lá. Há muitas incertezas, porque foi muito caótico e incerto. Então não sei o que vai acontecer. Estou sem telefone há vários dias.
A embarcação foi interceptada na segunda-feira quando tentava chegar à faixa de Gaza com ajuda humanitária e 12 ativistas pró-palestinos a bordo, incluindo Thunberg e o brasileiro Tiago Ávila. Os dois assinaram um documento que permitia sua expulsão de Israel. Outros se recusaram e aguardam os procedimentos judiciais. O governo israelense acusou Greta e outros ativistas de terem tentado encenar uma provocação midiática com a única intenção de gerar publicidade. Na manhã de segunda-feira, o Self Yacht, um golpe de relações públicas, foi trazido em segurança para a costa de Israel pelas forças de defesa. Greta, persona non grata, recebeu comida e bom tratamento. Israel agiu de forma pacífica. Israel acted in a peaceful manner. O barco foi fretado pela coalizão Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade aos palestinos, criado em 2010 e que combina ajuda humanitária e protesto político contra o bloqueio de Gaza. Israel enfrenta uma forte pressão internacional para pôr fim à guerra. A ONU afirma que a população da faixa de Gaza está à beira da fome devido às restrições impostas. O grande assunto agora é porque o número de católicos aqui no Brasil chegou a um mínimo histórico. De acordo com dados do último censo, ao mesmo tempo, os evangélicos cresceram. Dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira mostram que o número de católicos no Brasil diminuiu nos últimos anos e atingiu um novo mínimo histórico. As informações baseadas no censo de 2022 mostram que 56,7% da população brasileira acima dos 10 anos se identifica como católica, em comparação com 65% do censo anterior. Por outro lado, a proporção de evangélicos passou de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022 e os brasileiros que se consideram sem religião aumentaram para 9,3%, em comparação com 7,9% em 2010. A proporção de católicos está em queda permanente desde o século XIX no Brasil. No primeiro censo, realizado em 1872, o número era de 99,7%, até cair abaixo de 90% em 1980 e de 80% em 2000. A tendência oposta é observada entre os evangélicos, que cresceram de 9% em 1991 para 15% em 2000. O movimento evangélico não é homogêneo no Brasil, já que abrange tanto templos batistas quanto igrejas neopentecostais, geralmente mais conservadoras. Mas a expansão também adquiriu uma dimensão política, com um poderoso lobby no Congresso e muitos pastores ultraconservadores que fizeram parte da base de sustentação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Londres, em um discurso no Centro de Estudos Chatham House, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, voltou a defender mais investimentos dos países membros à aliança da área de defesa. Segundo o antigo primeiro-ministro holandês, defesa aérea e antimisséis deveriam receber reforços de 400% nos gastos atuais. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, pediu nesta segunda-feira aos países da Aliança Atlântica que multipliquem suas capacidades de defesa aérea para proteger a Europa da Rússia. Precisamos de um aumento de 400% na defesa aérea e antimísseis. Vemos na Ucrânia como a Rússia espalha o terror a partir do céu. Portanto, vamos reforçar o escudo que protege nossos céus. Nossos exércitos também precisam de milhares de veículos blindados e tanques adicionais, milhões de projéteis de artilharia extras e devemos dobrar nossas capacidades de apoio, como logística, abastecimento, transporte e apoio médico. Os aliados vão investir em mais navios de guerra e aeronaves. Os membros da OTAN estão negociando um aumento em seus orçamentos militares diante da pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer que os países elevem a atual meta de 2% do PIB destinado à defesa. O chefe da OTAN abordou a questão do aumento da defesa aérea antes de uma cúpula que será realizada na Holanda nos dias 24 e 25 de junho. Na cúpula de Haia, espero que os líderes aliados concordem em destinar 5% do PIB à defesa. Será um compromisso de toda a OTAN e um momento decisivo para a aliança.
Os integrantes do bloco transatlântico vêm tentando aumentar seus orçamentos militares desde que Moscou lançou uma ofensiva contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Rússia acusou a Rússia de se aliar à China, à Coreia do Norte e ao Irã. O Kremlin reagiu ao discurso do antigo primeiro-ministro holandês e acusou a OTAN de ser um instrumento de agressão e confronto. Agora a gente vai para uma pausa rápida aqui no BTN. A seguir, a gente vai falar sobre a CPI das bets. O relatório pede o indiciamento de Virgínia Fonseca, Deolane Bezerra e mais 14 influenciadores, empresários e representantes de casas de aposta. E também, segurança de senador baleado foi extremamente reduzida antes de atentado na Colômbia. O intervalo é rápido e a gente volta já. Jornal Mundial, compromisso com a informação aqui, toda sexta e sábado, às 21 horas da noite. Sábado News, todo sábado, o seu final de semana com muita informação. Sábado News, às 8h30, com Eduardo Elau. Boa tarde, o mundo está de volta, dessa vez para falar que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou que o dispositivo de segurança do senador e pré-candidato da oposição à presidência, Miguel Uribe, foi reduzido extremamente antes de ele ser baleado. O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, seguia em estado grave nesta segunda-feira, após ser baleado por um menor de idade. O advogado do senador apresentou uma denúncia penal contra o diretor da Unidade Nacional de Proteção, órgão estatal responsável pela segurança de figuras públicas, por não reforçar o esquema de proteção de seu cliente. Como advogado do senador Miguel Uribe e candidato... Como advogado do senador Miguel Uribe, candidato à presidência, e de sua família, apresentamos uma denúncia penal contra o diretor da UNP. Isso porque ao longo de 2025 fizemos mais de 23 solicitações para reforço da proteção. A última foi apresentada no dia 5 de junho deste ano. A última se apresentou el 5 de junho del presente ano. No X, antigo Twitter, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou que o dispositivo de segurança de Uribe foi reduzido estranhamente, passando de 7 para 3 pessoas antes do atentado. O líder do opositor Centro Democrático, principal partido de direita, foi atacado a tiros no sábado, enquanto fazia um discurso durante um comício em um parque da capital. Segundo os paramédicos, ele foi atingido por 2 tiros na cabeça e 1 no joelho. Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, passou por uma cirurgia na madrugada de domingo e permanece internado em uma UTI. O hospital informou nesta segunda-feira que os médicos tiveram pouca resposta às intervenções e aos tratamentos realizados. Por isso, o prognóstico continua reservado. Circulam várias hipóteses sobre os motivos do atentado. Uma delas é que tenha sido uma mensagem contra o Centro Democrático, liderado pelo influente ex-presidente Álvaro Uribe. Outra hipótese de uma tentativa de desestabilizar o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro, que é acusado por setores da direita de incitar o ódio contra a oposição. Um adolescente de 15 anos foi detido como suspeito e a procuradora-geral Luiz Adriana Camargo afirmou que ele pode pegar até 8 anos de privação de liberdade, mas não será enviado a uma prisão comum por ser menor de idade. O jovem foi operado após ser ferido por um tiro e será interrogado quando estiver totalmente recuperado. É um menor de idade, certo? Muito seguramente instrumentalizado. É um menor de idade, muito provavelmente instrumentalizado por atores criminosos. Estamos no processo de determinar se há conexão, digamos assim, com atores ilegais. Se há vínculo com outras pessoas que usam uma criança para cometer um ato tão atroz como ocorrido neste fim de semana contra a integridade do senador Miguel Uribe. Para cometer um hecho tão aberrante como o que se apresentou no fim de semana em contra da integridade do senador Miguel Uribe. Segundo a Procuradoria-Geral, Uribe não havia denunciado previamente nenhuma ameaça de morte. A inflação interanual do Brasil desacelerou para 5,32% no mês de maio,
segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Esta é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua popularidade afetada pelos preços dos alimentos. A inflação interanual do Brasil desacelerou para 5,32% em maio. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O aumento mensal dos preços foi de 0,26% contra 0,43% em abril. A inflação de maio é menos significativa do que a previsão média dos especialistas consultados pelo jornal econômico Valor, que esperavam um aumento de 0,34% nos preços ao consumidor. Esta é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve sua popularidade afetada pelos preços dos alimentos. A inflação sobre itens alimentares desacelerou para 0,17% em maio, em comparação a 0,82% em abril. O aumento anual dos preços continua acima da meta estabelecida pelo governo e pelo Banco Central, que varia entre 1,5% e 4,5%. Em uma tentativa de conter os picos inflacionários, o Banco Central aumentou sua taxa de juros de referência no último mês para 14,75%, nível mais alto em quase 2 décadas. O Brasil registrou um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre, devido principalmente a uma notável recuperação do setor agrícola. No ano passado, o Brasil sofreu vários eventos climáticos extremos, incluindo uma seca histórica e enchentes, que afetaram o setor agrícola e aumentaram os preços. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou ontem que o Pix parcelado vai aumentar o uso dessas ferramentas no varejo, ou seja, nas vendas de produtos e serviços. A gente conversa agora ao vivo com o João Pedro Coutinho, que traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, João. Exatamente, Caio. Olá você, olá a todos. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nessa terça que o Pix parcelado vai aumentar o uso dessa ferramenta no varejo, ou seja, nas vendas de produtos e serviços. Ele acrescentou que a modalidade poderá ser utilizada por 60 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso a cartão de crédito. Essas declarações foram dadas durante palestra no painel de abertura da Febrantec 2025, promovida pela Federação Brasileira de Bancos em São Paulo. A nova modalidade será uma linha de crédito formal com cobrança de taxa de juros pelas instituições financeiras e está prevista para ter início no próximo mês de setembro. Abre aspas, isso vai estimular o uso do Pix no varejo e para a compra de bens e serviços, especialmente aquelas que não têm valor mais elevado e que demandam esse tipo de parcelamento, disse o presidente do Banco Central. Abre aspas, vai ser uma outra inovação muito importante que deve afetar essas 60 milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao cartão de crédito e vão poder pagar o seu parcelamento. Mas as pessoas que vão ter uma outra alternativa em um arranjo diferente, acrescentou o Galípolo. O parcelamento por meio do Pix já é ofertado por várias instituições financeiras, uma linha de crédito formal. Mas o BC vai padronizar a partir de setembro as regras, o que tende a favorecer a competição entre os bancos. Bem, ao comprar os produtos com cartão de crédito parcelado, a casa tem que são cobrados juros, o valor do produto que é diferente daquele com pagamento à vista. Mas em outros casos, não há cobrança aparente de juros, embora especialistas argumentem que eles geralmente são embutidos no preço final dos produtos e serviços vendidos. Além disso, são cobradas taxas exorbitantes dos clientes bancários no cartão de crédito rotativo, acima de 15% ao mês, caso não paguem o valor total da fatura. Essa é a linha de crédito mais cara do mercado financeiro. E como vai funcionar o Pix parcelado? Ele vai possibilitar a tomada de crédito pelo comprador em uma instituição financeira e preferencialmente com quem já tem relacionamento para permitir o parcelamento de uma transição Pix. Quem estiver recebendo terá acesso ao todo valor, que é o lojista, instantaneamente, mas quem estiver pagando, ou seja, o comprador, poderá parcelá-lo. O Pix parcelado, poderá ser usado para qualquer tipo de transação, inclusive para transferências. A instituição onde o comprador detém a conta dará o crédito e definirá o processo em caso de atraso no pagamento das parcelas ou de inadimplência, que são os juros, considerando seus procedimentos de gerenciamento de riscos, conforme o perfil do cliente, como já acontece em outras linhas de crédito. O Banco Central já informou esperar que a modalidade de pagamento seja competitiva e permita parcelamento com taxas vantajosas. É isso, voltamos aos estúdios da TV Mundial. Muito obrigada pelas informações, João. Uma boa tarde para você.
A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul, pediu em seu parecer 16 indiciamentos entre influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas. As conclusões constam do parecer protocolado pela parlamentar ontem. CPI das Bets. Relatório pede o iniciamento de Virgínia, Deolane e mais 14. Confira a reportagem a seguir. A relatora da CPI das Bets, senadora Soraya Tronic, pediu em seu parecer 16 indiciamentos entre influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas. As conclusões constam do parecer apresentado pela parlamentar na manhã desta terça-feira, dia 10. A expectativa é que o documento seja votado ainda nesta semana. A influenciadora Virgínia Fonseca está com um dos nomes acusados pelo crime de publicidade enganosa e estelionato. Também há pedido de indiciamento para a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. A advogada é acusada de contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. As informações em geral são encaminhadas para os órgãos responsáveis por promover eventuais responsabilidades de condutas criminosas apontadas no documento. Em geral, o conteúdo é enviado para o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, AGU. O parecer de Soraya Tronic marca o início do fim da CPI das Bets, instalada para apurar, entre outras coisas possíveis, organizações criminosas envolvidas com jogos de azar online no Brasil. Depois de quase 7 meses de trabalho, o colegiado terminará sem apoio dentro do Senado e com uma tentativa frustrada da relatora de prorrogar os trabalhos. Mas afinal, quais foram os 16 nomes da lista da CPI das Bets de pedido de indiciamento? Adélia de Jesus Soares, Daniel Pardim Tavares Gonçalves, Deolane Bezerra dos Santos, Ana Beatriz Barros, Jair Machado Júnior, José Carvalho Saturino, Leila Pardim Tavares Lima, Marcela Ferraz de Oliveira, Virgínia Fonseca, Pamela de Souza Drutti, Erlan Ribeiro Lima Oliveira, Fernando Oliveira Lima, Tony Macedo da Silveira Rodrigues, Marcos Vinícius Freire de Lima e Silva, Jorge Barbosa Dias e, por último, Bruno Viana Rodrigues. E essa foi a matéria de Elis para o Boa Tarde Mundo. Obrigado pelas informações, Elis. O nosso BT vai ficando por aqui. Para ver nossas reportagens e essa edição de hoje, só voltar o vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TV Mundial OFC. Lembrando que logo mais às 18 horas você acompanha o Hora do Esporte com Juscelino Gonçalves aqui na tela da TV Mundial. E às 21 horas você assiste o Jornal Mundial. Uma boa tarde para você e até amanhã.